Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar quem está nos acompanhando pela TVE, pela Rádio Espírito Santo, pela minha rede social, pela rede social do Governo do Estado. Primeira informação que quero hoje apresentar para vocês é o mapa de risco que vai ter vigência a partir da próxima segunda-feira. Tá aí o mapa de risco, nós temos o mapa de risco da próxima segunda-feira com 42 municípios em risco extremo. Lembrando que no mapa de risco desta semana, que vai ter vigência até domingo, o número de municípios em risco extremo é de 37, então nós estamos de 37 para 42. Municípios que entraram em risco extremo: Pedro Canário, Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul e Santa Teresa estavam em risco alto e migraram para risco extremo. Nós temos então 34 municípios em risco alto, nós temos 39 esta semana que vem 34 municípios, então uma redução dos municípios que estavam em risco alto, e 2 municípios em risco moderado, são os mesmos, Conceição da Barra e Ibitirama. Então é essa a matriz de risco, o mapa de risco produzido pela matriz. E vejam que os municípios maiores ainda continuam em risco extremo. É o caso da região metropolitana, continua em risco extremo. É o caso de municípios também polos, com exceção de São Mateus, os demais municípios polos também, eles continuam em risco extremo. Então, mostrando que ainda a situação da pandemia é uma situação de muita gravidade no estado do Espírito Santo. Mas também é bom que a gente aponte alguns dados, apresentem alguns dados que apontam para alguns resultados, ainda resultados que precisam ser avaliados por mais uma semana, mas já são resultados decorrentes da quarentena. Vou apresentar aqui um gráfico para vocês, por favor, o gráfico esse gráfico agora é o gráfico de notificação acumulada. Na verdade, são os casos suspeitos, são aqueles casos que a pessoa vai na unidade de saúde ou vai num hospital, numa UPA, e está com algum sintoma e é lançado no nosso sistema como caso suspeito. Eu queria que voltasse a colocar o gráfico. Você vai verificar aí que do dia 15 ao dia 20 de março, lembra que nós começamos a nossa quarentena no dia 18 de março. Nós tivemos uma notificação de 40.132 notificações. Depois do dia 21 a 27 de março, 46.725 notificações. Depois, no dia 28 até o dia 3 de abril, 34.745, e depois do dia 4 até o dia 9 de abril, 30.945. Então tivemos dois períodos, praticamente 2 semanas de queda nas notificações. São aquelas pessoas que estão com algum sintoma e elas são lançadas no nosso sistema eSUS, como um suspeito, um caso suspeito. Então, a notificação e essas notificações, elas estão lançadas e estão reduzindo nessas duas semanas. Isso é um bom sinal. O outro dado são de confirmação de novos casos, são novas pessoas que se contagiaram pelo vírus. Então, você também observe que nessa semana do dia 15 ao dia 20, quase uma semana, nós tivemos novos casos, confirmação de novos casos de 13.571 pessoas. Do dia 21 até o dia 27, nós tivemos 15.433, um crescimento. Depois do dia 28 de março até o dia 3 de abril, 11.356, e do dia 4 de abril até 9 de abril, 7.163.
Então, são dois dados que apontam o resultado da quarentena com relação à redução da velocidade do contágio. Sabendo que o primeiro sinal é a redução das pessoas contagiadas, contaminadas, ativas, com vírus ativos no seu corpo, um vírus ativo no seu corpo. Então, essas pessoas não se contagiando, menor número de pessoas contagiadas, menor número de pessoas demandando o hospital e, então, assim, primeiro resultado, pessoa contagiada, depois vem número de menor número de pessoas nos hospitais e depois menor número de pessoas perdendo a vida. Então, é um ciclo, né, que começa dessa forma. Então, esses dois dados são dois bons dados que, para serem confirmados, precisamos de mais uma semana para saber se de fato a gente conseguiu reduzir a transmissão do vírus. Tudo indica que sim, até porque a gente estabeleceu a quarentena e redução de atividades e de interação, de atividades econômicas e atividades sociais. Então, isso produziu esses resultados. Também tomamos algumas medidas que considero que são importantes também com relação à semana a partir de segunda-feira. Transporte metropolitano. Nós já anunciamos que municípios que estão em risco extremo, transporte metropolitano não funcionará sábado e domingo. Então, assim, nós estamos retornando com o transporte metropolitano, com o Transcol, aqui na região metropolitana, a partir de terça-feira, porque segunda-feira é feriado estadual, dia de Nossa Senhora da Penha. Então, na segunda-feira não teremos transporte do Transcol. A partir de terça-feira teremos, terça, quarta, quinta e sexta. Naqueles horários que nós já dissemos a vocês, comércio começa a funcionar às 10 horas da manhã, comércio de rua, shopping meio-dia, shopping vai até às 8 horas da noite, e comércio de rua vai até às 18 horas, de 10 horas até às 18 horas. Nós estamos pedindo que o setor de serviço entre 8 e 9 horas e a indústria de 5 horas da manhã até 7 horas da manhã, para a gente fazer uma distribuição. Então, vamos fazer um teste na semana que vem, né? A partir de terça, quarta, quinta e sexta, não vai ter transporte na segunda-feira porque é feriado, então nós não teremos transporte no sábado, no domingo e na segunda, a não ser para os trabalhadores da saúde, que nós estamos transportando todos os dias, quando não tem transporte para a população de forma mais ampla. Então, essa é a decisão do transporte metropolitano. Municípios do interior, que tem transporte municipal, que estiver em risco extremo, nós também recomendamos isso. Funciona, né, de terça a sexta e não funciona de sábado e domingo. Risco alto funciona, né, todos os dias da semana. Transporte interestadual, que nós suspendemos também até domingo, passa a funcionar a partir de segunda-feira com 50% de ocupação, de venda de passagens, né? Então, nós vamos ocupar até 50% da capacidade do veículo. Então, até 50% no transporte interestadual, lembrando que o transporte intermunicipal já está funcionando até 50% da sua capacidade, e o trem também de Minas até Cariacica, até Espírito Santo, também com 50% da sua capacidade. O transporte ferroviário de passageiro também com 50% da sua capacidade. Também lembrar que segunda-feira é feriado estadual, então no feriado estadual os serviços essenciais funcionam, só no feriado nacional, né, que supermercado não funciona no domingo e nem em feriado nacional. Padaria também, em domingo e feriado nacional. Mas na segunda-feira os serviços essenciais funcionam e nós estamos, mas assim, ainda é um dia sem transporte público. As pessoas vão ter que se adequar, né, para que possam chegar até o seu trabalho através do entendimento com os empreendedores, com os donos dos estabelecimentos. Neste final de semana, que é um final de semana prolongado, nossa equipe de bombeiros, policial militar, policial civil, guardas municipais, e todas as outras instituições, como vigilância sanitária, nós estaremos trabalhando, especialmente fiscalizando a praia, para que não haja aglomeração
nas praias. Então fizemos uma boa fiscalização na semana passada e vamos continuar com uma boa fiscalização nessa semana, fiscalizando e orientando as pessoas que estão frequentando as praias para que a gente possa, primeiro, pedir às pessoas para que não frequentem as praias, né? O pedido primeiro é esse. Segundo, assim, se por alguma razão você tiver que fazer alguma atividade, isolado, sem aglomeração e o mais rápido que você puder fazer a sua atividade e retornar, né, para a sua residência. Então, mas o trabalho de fiscalização e de orientação continua agora no final de semana. Dia de semana a gente foca a orientação nas atividades do comércio, em especial, orientando todos os comerciantes, e no final de semana a gente faz a orientação e a fiscalização das praias em especial. O que nós precisamos de continuar fazendo a você é o apelo, né, o pedido, o apelo, né, a compreensão que a gente tem que ter, que esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver em conjunto. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós já passamos de 1.000 leitos de UTI, né, abertos, exclusivos Covid, mais de 1.000 leitos, né, 1.006 leitos até agora, né, para Covid exclusivos. Nós tínhamos uma meta de até final do mês de abril chegarmos a 900 leitos de UTI e já no início do mês de abril já passamos de 1.000 leitos de UTI. Então, e quase 1.000 leitos de enfermaria. Estamos chegando perto de 2.000 leitos de UTI de enfermaria exclusivos Covid. Perto de 2.000 leitos. E já dissemos que vamos chegar, né, neste mês de abril, ainda vamos estar abrindo mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria. Nossa, mas vocês veem que a gente abre leito todos os dias praticamente. E a ocupação de leito, dos leitos está mais de 90%, já tem mais de 20 dias que nós estamos com ocupação de leitos, mais de 90%. Então a gente abre leitos, mas o número de pacientes vai crescendo. Então mostra como a situação ainda é muito grave para nós aqui, como a doença está muito ativa. Ainda é por isso que a gente precisa contar muito, mas muito mesmo com o apoio de vocês. A gente vai abrindo leitos, mas a abertura de leitos não é a solução definitiva. A solução definitiva é a vacina, né, que tem chegado numa velocidade pequena, como eu já disse, mas o que está chegando, os municípios estão atuando e fazendo um trabalho intenso. Nós fizemos uma reunião com os municípios essa semana e pedimos aos municípios para que possa, de fato, agilizar, e todos estão agilizando muito a aplicação da vacina. Diversos municípios já começaram a vacinar na faixa de 60 anos, mas como a velocidade é pequena, né, então, assim, mas a solução é a vacina. Enquanto não chega a vacina, a solução é o distanciamento, a solução é o uso de máscara. Também pedimos aos municípios, quem puder, né, tome decisões para poder fiscalizar o uso de máscara. Diversos municípios já fizeram isso. Estou vendo que alguns municípios, como Anchieta, como Jerônimo Monteiro, Aracruz, Vila Velha, Barra de São Francisco, tomaram decisões. Tem alguns aqui, posso deixar de citar outros, mas pedimos aos municípios, aos prefeitos, aos gestores que tomem uma decisão de fiscalizar o uso da máscara, de até estabelecer por decreto ou por lei aprovada na Câmara, né, obrigatoriedade, já é obrigatório o uso de máscara em locais públicos, mas é bom que o município possa fiscalizar isso, tomar decisões, às vezes, com legislação, através de um decreto ou de uma lei lá no município. Então, a solução é a vacina, enquanto não chega a vacina, é a máscara, o distanciamento, é a não aglomeração. Essa é a solução. Sabe por quê? Porque nós chegamos à maior média móvel de óbito de 14 dias. Nós chegamos hoje a 56,29 pessoas que perdem a vida todos os dias, na média de 14 dias. Vocês estão vendo que nós estamos perdendo e anunciando e registrando a cada dia 60, 65, 70, passamos de 100 pessoas registradas que perderam a vida, mas na média móvel de 14 dias, mais de 56 pessoas perderam a vida. Então, assim, a taxa de ocupação de leitos de UTI e o número de pessoas que nós estamos perdendo todos os dias exige de nós um compromisso para a gente poder reduzir a transmissão do vírus. Então, a gente toma decisões de restrição das atividades econômicas e sociais, mas isso não é suficiente. O que é suficiente é o seu compromisso.
É a responsabilidade que cada um de nós passamos a ter, né, com a sociedade de uma forma geral. É por isso que eu continuo pedindo, né, toda semana estamos pedindo, mas eu continuo pedindo o compromisso de cada um de vocês, porque nós estamos numa fase muito dura da doença, perdendo muita gente que a gente conhece no dia a dia, né, que são referências para nós, estamos perdendo essas pessoas e é por isso que nós temos que estar juntos nesse trabalho. Então, assim, se resguarde a sua família, resguarde as pessoas que você gosta, porque o vírus está com um nível de atividade muito intenso, tanto no interior como na região metropolitana. A taxa de transmissão é acima de 1, então uma pessoa passa para mais de uma pessoa. Então, assim, a pandemia está crescente no estado do Espírito Santo ainda. A quarentena dá sinais de que ela reduziu a transmissão, mas nós precisamos de mais uma semana para, de fato, saber se houve a redução. Mas a redução da transmissão não significa, né, redução efetiva do risco. Então, o risco continua e a gente então continua trabalhando junto com você. Obrigado, boa noite e bom final de semana.